Releio muita coisa. Hábito de sexagenário. Reli, por exemplo, O País do Carnaval, do Jorge Amado, de 1930. O Jorge Amado foi um grande escritor, menosprezado muitas vezes pela crítica literal mais arrogante, porque no Brasil se estabeleceu que para ser grande escritor precisa reinventar a linguagem, criar muitos neologismos, fazer uma coisa qualquer, uma implosão da linguagem. É claro que o maior de todos, o Machado de Assis, não fazia isso. Mas depois, digamos assim, nos tempos modernos, essa seria a obrigação. E Jorge Amado não fazia isso. Ainda que cá no País do Carnaval, algumas frases, alguns momentos, algumas maneiras de dizer as coisas fossem bem modernas, bem modernas. Em todo caso, o que me interessa mesmo é a bela história contada, que, a meu ver, é sobre o sentido da vida, buscar o sentido da vida. Alguns buscando no amor, a felicidade conjugal, outros na religião e, por fim, na ideologia. A história de um cara que volta da Europa, Paulo Rieger, ele volta da Europa, era filho de um grande produtor de cacau que morreu, disse que o filho deixou dito que o filho tinha que estudar na Europa, e ele foi. Vadiou bastante por lá, obteve como se obtinha um diploma e voltou. Mas voltou cético, voltou niilista, voltou afetado. E aí se encontrou com o Brasil, de verdade, tropical, violento, carnal, e precisou procurar o seu lugar. A história ela é muito interessante, né? E começa com a chegada de um navio que traz essa elite brasileira da Europa. Tem esta conversa que eu gosto muito. O senador, com o prestígio que lhe dava a posição, resumiu toda a conversa. É o país de mais futuro do mundo. Perfeitamente, falou um rapaz que chegara no momento. O senhor acaba de definir o Brasil. O senador sorriu, baboso. O Brasil é o país verde por excelência, futuroso, esperançoso. Nunca passou disso. Vocês, brasileiros, velhos que já foram e rapazes que são a esperança da pátria, sonham o futuro. Dentro de 100 anos, o Brasil será o primeiro país do mundo. Garanto que aquele detestável cronista Pero Vaz de Caminha teve essa mesma frase ao achar Cabral, por acaso, o país que viera expressamente descobrir. E assim a história começa. Serão muitas reviravoltas. O Paulo vai se tornar jornalista na Bahia, sob a influência, ele e seus amigos, de um velho e desencantado jornalista, o Pedro Tiziano, cuja filosofia consistia em dizer o seguinte: só se pode ser feliz não desejando. Abolindo os desejos, é claro, que cada um sabe a fonte de tudo isso. Velha luta entre o desejo, que acossa, que fustiga, que incomoda, que faz infelizes, e a serenidade, que desde a antiguidade estaria nessa capacidade de controlar os desejos, de desejar o mínimo possível. E assim vai. Paulo se apaixona, mas não consegue superar as convenções morais e não se casa. E cada personagem representa uma busca, né, por essa felicidade
tão buscada e tão difícil. Há uma frase que eu gosto muito, né? Um dos personagens, o Ricardo Brás, ele se casa, ele acredita na felicidade pelo casamento, vai ser promotor numa pequena cidade do interior do Piauí. Mas lá ele é infeliz, não nascera para aquela vida. A mesma coisa, a falta do inédito martirizava. Pois é, a falta do inédito. Nós, seres humanos, desenvolvemos essa mania de correr atrás de novidades. Queremos novidades, sempre mais novidades, muitas novidades. Não conseguimos viver na calmaria. Muitos há na história do livro os que conseguem, os burros. Os seres superiores estariam incomodados por essa necessidade de realizações, de emoções intensas e tudo mais. Um dos personagens, o José Lopes, leitor, que buscava a felicidade na filosofia. Vejam só, na filosofia. Pobre. Nada contra a filosofia, mas é bem difícil encontrar a felicidade em ideias tão tormentosas. Pois é, mas um dia o José Lopes estava afundado, não estava conseguindo. Era um morto-vivo. Até que um dia o Paulo o encontrou. Paulo Rieger calou-se, extenuado. Da sua testa larga escorria frio suor. José Lopes, triste, perdia o olhar no fundo do bar. Esta vida. Abraçou Paulo Rieger. Ia à casa de um camarada, um sapateiro, e segredou no ouvido do amigo: a gente deve arranjar um princípio, um ideal para iludir-se, pelo menos. Eu me iludo com esse negócio de comunismo. Por isso fujo de você. Você me mostra a realidade e me carrega de tristeza. Eu agora estou até tratando da tuberculose que me quis pegar. Você vê, estou ficando calmo. Talvez fique até burro. O Zé Lopes estava bem. Depois de muito sofrimento, ele tinha encontrado na adesão ao comunismo a paz que buscava. Em outras palavras, esse livro diz o seguinte: o ser humano precisa de pertencimento, pertencer a alguma coisa. Ou, como dizia a sabedoria dos nossos avós, é preciso se agarrar em alguma coisa para dar sentido. Agarrar-se na religião, agarrar-se numa ideologia, agarrar-se no casamento, agarrar-se ao trabalho. É preciso agarrar-se a alguma coisa. O Paulo não conseguiu. E aí resolveu voltar para a Europa, de onde tinha saído cético, altivo, cerebral, e para a qual voltaria desolado. Pois é, um livro inicial, alguns dizem que com erros juvenis, mas uma belíssima história. Linda história que continua muito atual. Todos nós andamos por aí buscando esse sentido, errando, tentando, às vezes acertando. É uma história que não se tem por pretensiosa. É uma história, antes de tudo. Ela não deixa de ter frases interessantes e tem personagens bem construídos, bem verossímeis, claro, com aquele tempero do exagero que o romancista coloca justamente para estimular o apetite do leitor. Um dos que consegue um pouco de felicidade é o personagem que se casa com uma ex-prostituta. Ela conhecia todos os truques da profissão e, portanto, dava-lhe na cama prazeres que lhe permitiam
gozar a vida na tranquilidade do lar. Talvez esse livro, se fosse escrito hoje, não passasse no crivo dos cancelamentos. Tá? Tem expressões de época que já não podem ser escritas. Grande Jorge Amado, espetacular, belíssimo livro, bom para quem na solidão do lar quer se distrair e viajar pelo mundo sem sair de casa.